Houve um tempo em que o Brasil era feito de coisas simples, de manhãs que começavam com cheiro de pão quente e barulho de crianças na rua. Um tempo em que o som da ficha caindo valia mais do que uma mensagem lida, e rebobinar uma fita era como voltar no tempo com as próprias mãos. As vitrines mostravam menos, mas a vida parecia ter mais cor. A TV falava com a gente, os jingles grudavam na memória e cada esquina tinha um sabor diferente. O sabor da infância, o sabor do país que aprendia a sonhar. Não existia pressa. A gente esperava o desenho começar, esperava o amigo voltar da rua, esperava o tempo passar, porque o tempo era parte da brincadeira. Hoje, talvez ninguém mais entenda, mas quem viveu, sente. E é por isso que estamos aqui, para lembrar, para abrir juntos o Arquivo 80 e reviver as 10 coisas brasileiras que amávamos nos anos 80 e que o tempo jamais apagou. Se essas lembranças moram em você, fica até o fim. A viagem ao passado está só começando. Número 1. A caneta Bic e a fita K7. Havia um tipo de magia em consertar as coisas com o que se tinha à mão. A caneta Bic não servia só para escrever, e a fita K7 não era apenas música. Juntas, elas ensinavam que paciência também fazia parte da arte. Era preciso girar devagar, cuidar para a fita não enrolar, ouvir aquele chiado suave antes do som começar, porque até o silêncio tinha valor. A Bic rabiscava cadernos, capas de discos, muros de escola, e a fita guardava vozes, promessas, amores gravados direto do rádio, com o locutor falando em cima do refrão. Nada era instantâneo. Cada música gravada, cada letra escrita era tempo investido. E no fundo, talvez seja por isso que tudo durava mais. Hoje, quando uma música toca com um clique, é difícil explicar a emoção de esperar a agulha cair ou a fita rebobinar. Mas quem viveu sabe. Aquele som metálico era o coração batendo no ritmo da nossa infância. Número 2. Orelhão e ficha telefônica. O orelhão era o portal da distância. Laranja, pesado, no canto da rua. Abrigava segredos, despedidas e declarações apressadas. A ficha telefônica brilhava entre os dedos como uma moeda de ouro. E cada claque que caía era o tempo passando. 1 minuto de conversa, 1 instante de emoção. A gente decorava números, esperava a vez na fila e quando finalmente ouvia o alô do outro lado, o mundo parecia caber naquele tubo frio de plástico. Não existia ligação perdida, existia ligação esperada. E mesmo com o barulho dos carros, do vento e da vida, aquela voz do outro lado era tudo o que importava. Hoje, os telefones cabem no bolso. Mas nenhuma tela brilha como o orelhão ao entardecer, com o sol batendo no metal e a cidade respirando devagar. Foi ali que a saudade ganhou som, e o amor aprendeu a falar entre um claque e outro. Número 3. A caderneta de fiado da vendinha. Naquela época, não existiam cartões de crédito, mas existia confiança. A vendinha da esquina era mais que um comércio. Era o coração do bairro, o lugar onde todo mundo se conhecia pelo nome, onde o dono sabia se a mãe do vizinho estava doente e anotava o pão, leite e café na velha caderneta com lápis gasto e letra torta. Põe na conta do seu Zé, alguém dizia, e o seu Zé anotava sem pressa, com aquele olhar de quem confiava mais na palavra do que no dinheiro. No final do mês, as pessoas voltavam para acertar, e junto com o troco vinham as conversas, as risadas, as histórias. A caderneta era mais que um pedaço de papel. Era o retrato de um Brasil que acreditava nas pessoas, onde o valor estava na honra e o fiado era uma forma de amizade. Hoje, os números estão nos aplicativos, as contas em QR Code, mas não existe código capaz de substituir a confiança escrita à mão, nem o obrigado vizinho que fechava cada venda. Número 4. Guloseimas inesquecíveis. Existia um tipo de alegria que cabia dentro de um pacote. Era simples, barata e tinha gosto de infância. O biscoito Mirabel, com suas camadas crocantes e aquele recheio que colava no céu da boca. O pirulito Que Bom, colorido, derretendo devagar nas tardes quentes. A bala paulistinha que grudava no dente, mas grudava também na memória. E o Que Refresco, aquele pó milagroso que transformava um copo de água num festival de sabores. No recreio da escola, bastava abrir o saquinho e dividir.
A amizade nascia ali, entre um gole doce e um sorriso açucarado. Não existia gourmet, nem a embalagem de luxo. Era o sabor da rua, do bar da esquina, do comércio pequeno. Cada doce era uma recompensa por existir num tempo mais leve. Um tempo em que a felicidade vinha enrolada em papel colorido. Hoje, muitos desses sabores desapareceram, mas basta fechar os olhos para senti-los de novo, porque a memória tem o poder de abrir pacotes que o tempo já lacrou. Número 5. Refrigerantes, que sumiram antes que o mundo se tornasse globalizado. Cada esquina do Brasil tinha o seu próprio sabor. O minuano limão gelado, com seu verde intenso e aquele gosto azedo que espremia os olhos e fazia sorrir. O gelado fizz, que parecia dançar dentro da garrafa de vidro quando o sol batia nela. Eram bebidas simples, baratas, feitas para refrescar corpo e alma. Estavam nas festinhas de aniversário, nos bares de bairro, nas tardes de domingo em família. O som do gás escapando quando se abria a tampa era quase uma trilha sonora da infância. E o copo americano, cheio de bolhas, parecia uma festa particular em cada gole. Esses refrigerantes não competiam com multinacionais, competiam com o calor do Brasil. E ganhavam. Hoje, sumiram das prateleiras, substituídos por marcas sem alma. Mas quem viveu sabe, nenhum refrigerante moderno tem o mesmo gosto de um gole de minuano limão aberto com sorriso e sede de alegria. Número 6. Programas infantis da TV. As manhãs dos anos 80 tinham cor, música e fantasia. Antes da pressa, antes das notificações, havia o som inconfundível da TV ligada na sala. E quando a vinheta do Balão Mágico começava, o Brasil inteiro parecia parar para sonhar junto. Era um tempo em que o país acordava com alegria, com a Xuxa descendo da nave, os paquitos dançando e milhões de crianças acreditando que podiam mandar uma carta e ser chamadas ao palco. As mães preparavam o café, os filhos sentavam no chão e a televisão virava um portal para um mundo onde tudo era possível. O show da Xuxa, o Balão Mágico, o Clube da Criança, cada programa tinha uma magia própria, feita de sorrisos verdadeiros, música simples e esperança. Hoje, as telas são individuais, silenciosas e frias. Mas quem viveu aquelas manhãs sabe, não era só televisão, era companhia, era sonho coletivo, era o Brasil sorrindo antes de começar o dia. Número 7. Jingles publicitários. Houve um tempo em que até os comerciais faziam parte da vida. A gente não pulava anúncios, a gente cantava junto com eles. O rádio e a TV eram coros populares e cada marca tinha a sua música. Quem nunca cantou O Tempo Passa, o Tempo Voa, do Banco Bamerindos ou O Brinquedos Estrela, o brinquedo dos seus sonhos, mesmo sem nunca ter tido aquele brinquedo. Os jingles grudavam na cabeça como refrões de infância. Falavam de bancos, de refrigerantes, de margarina, mas no fundo falavam de esperança, porque o Brasil dos anos 80 acreditava que o futuro seria melhor. E cada propaganda vendia não só um produto, mas a sensação de que o amanhã seria colorido. Hoje, a publicidade tenta ser rápida, impactante, esquecível. Mas nenhuma frase de 6 segundos será tão eterna quanto uma canção simples que ainda vive na memória de quem cresceu cantando com a televisão. Número 8. Brinquedos da Estrela e da Gulliver. Os anos 80 foram a era em que a imaginação não precisava de bateria. Um pedaço de plástico, um boneco de borracha, e o mundo inteiro ganhava vida. O Falcon, com seu olhar fixo e suas botas de soldado, enfrentava selvas feitas de tapete e cobras de brinquedo. O pega-varetas, com suas cores espalhadas pela mesa, ensinava paciência e precisão antes que alguém inventasse o toque na tela. A boneca Suzy, o Genius, o Autorama, o Pula Pirata, cada um tinha sua própria magia, e mesmo quem não tinha, sonhava em ganhar. Porque os comerciais da Estrela e da Gulliver faziam cada brinquedo parecer o passaporte para um mundo melhor. As tardes eram longas, e o tempo tinha outro ritmo. O riso vinha fácil, o tédio era criativo, e bastava um brinquedo simples para construir castelos, guerras e amizades eternas. Hoje,
Tudo cabe em uma tela, mas nada se compara à sensação de abrir uma caixa nova, sentir o cheiro do plástico e imaginar que aquele era o começo da maior aventura do mundo. Número 9. Brincadeiras de rua. A rua era o nosso mundo, sem cercas, sem medo, sem pressa. Ali, o tempo corria no mesmo ritmo das risadas, e o único limite era o pôr do sol. O carrinho de rolimã descia a ladeira com o vento cortando o rosto e a coragem no volante. O pique-esconde transformava cada portão, cada muro, num esconderijo de mistério e cumplicidade. O pular elástico, o taco, o pique-bandeira, todos ensinavam sem palavras o que era perder, dividir e recomeçar. Ninguém precisava de senha, login ou convite. Bastava gritar, "Posso brincar?" E pronto, a partida estava formada. Os joelhos ralados eram medalhas de honra, e o barulho das mães, chamando da janela, era o som do encerramento do dia. Hoje, as ruas estão vazias, mas dentro de quem viveu, ainda ecoa o barulho das rodas de madeira, os gritos de alegria e o cheiro da terra misturado à liberdade. A rua era o nosso universo, e cada brincadeira uma pequena lição de felicidade que o tempo ainda não conseguiu apagar. Número 10. O Brock Nacional. O Brasil dos anos 80 tinha trilha sonora, e ela não vinha das rádios estrangeiras, vinha das nossas próprias vozes. O Legião Urbana ensinava que somos tão jovens. Os Titãs gritavam contra o tédio e a hipocrisia. Os Paralamas do Sucesso misturavam reggae e esperança, e os Engenheiros do Hawaii faziam da melancolia uma forma de poesia. O rock brasileiro não falava de glamour, falava de gente, de sonhos engavetados, de amores confusos, de um país que tentava se reencontrar depois de anos de silêncio. Cada acorde era uma confissão, cada refrão um manifesto. E nas vozes roucas de Cazuza, Renato Russo e Humberto Gessinger, o Brasil inteiro aprendeu que sentir era uma forma de resistir. Nas festas de garagem, nos rádios das combis, nas vitrolas das salas, o Brock Nacional uniu uma geração que cantava a própria verdade, desafinada, mas sincera. Hoje, talvez ninguém mais ouça essas canções nas paradas, mas quem viveu sabe. Cada verso ainda vibra, como se o tempo inteiro coubesse em um refrão. Os anos 80 já se foram, mas deixaram pegadas profundas, no som, no riso, no cheiro e no coração de quem viveu. Foram tempos duros, simples, imperfeitos, mas cheios de alma. Uma época em que a gente criava com o pouco, e o pouco bastava para ser feliz. Kay. Arquivo 80. Porque lembrar é resistir.